Bora lá para o nosso vídeo de hoje? Vamos bater um papo sobre o TDAH. Seja bem-vindo aqui ao canal Saudavelmente. Se é a tua primeira vez por aqui, quero te fazer aquele convite especial para se inscrever no canal e já deixar o teu like. Esse tema que a gente vai conversar hoje é um dos temas bem atuais da psicologia e da psiquiatria e extremamente polêmico. Você já deve ter ouvido falar da sigla TDAH, mas afinal, o que é isso? Quais são as principais características dos sintomas? Como funciona o diagnóstico do TDAH? Como é o tratamento? E quais são os tipos do TDAH? Se você quer aprender mais sobre isso, fica até o final do vídeo, porque você vai entender tudo sobre esse assunto. Para falar com vocês sobre esse tema, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Inclusive, quero aproveitar para convidar você a me acompanhar por lá também. E eu selecionei aqui as principais dúvidas que eu recebi. Começando aqui com a primeira: o que significa TDAH? TDAH significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Que para ficar então mais simples de ser conversado a respeito, nesse nome longo, a gente usa essa tradução. Quais são os principais sintomas do TDAH? O TDAH, ele apresenta um grupo específico de sintomas. Mas vocês vão perceber até o final do vídeo que você não precisa apresentar todos, porque existem tipos diferentes de TDAH. Mas os 3 principais sintomas são desatenção, hiperatividade ou inquietação e impulsividade. Mas é considerado que o principal sintoma para o TDAH, que é base, por assim dizer, é a desatenção. Quem sofre com TDAH tem uma dificuldade muito grande de concentração, dificuldade de aprendizagem, de começar e finalizar tarefas e uma enorme agitação física e mental. Essa principal característica de desatenção, que a gente pode entender também como uma instabilidade de atenção, geralmente ela vai para polos. Que o que seria? A gente sempre vai ouvir de pais de crianças diagnosticadas ou adolescentes diagnosticados com TDAH a seguinte questão: ah, doutora, mas o meu filho, não estou entendendo esse diagnóstico porque ele fica horas e horas jogando videogame ou fazendo tal atividade, ele consegue se concentrar demais nisso. Esse é um ponto-chave para o TDAH, porque nessa instabilidade de atenção, que como eu citei é a principal característica base, ela vai para esses 2 polos, em que a pessoa ela vai ter uma dificuldade enorme de se concentrar para as outras coisas, mas ela vai ter um hiperfoco também para um assunto de muito interesse. E por que isso acontece? Quem sofre com TDAH tem uma alteração aqui no lobo frontal. E essa região do nosso cérebro ela é responsável para o nosso filtro dos pensamentos. Ou seja, quem sofre com TDAH tem o cérebro super excitado, com pensamentos a 1000 por hora e vários tipos de pensamento ao mesmo momento. Por isso que algumas expressões como vive no mundo da lua, ela chega a ser verdade, mas quem sofre com TDAH não está só no mundo da lua não, está em vários lugares também ao mesmo tempo. E uma outra questão que quem sofre com TDAH possui é ter uma baixa produção de dopamina. A dopamina funciona no nosso cérebro também como um tipo de freio para o nosso lobo frontal. E um outro ponto que a gente sabe é que o estímulo de produção de dopamina, ele vem depois de fazer atividades que a gente gosta, que a gente encontra prazer imediato. E é por isso que pessoas que têm TDAH têm essa tendência a um hiperfoco quando encontram uma atividade que gostam, porque é como se essa atividade, por produzir bastante dopamina, porque traz esse prazer imediato, ela freia essa atividade do lobo frontal, ajudando então a pessoa a conseguir se concentrar bastante naquela atividade. Só que daí é um outro ponto importante. Pessoas que têm TDAH têm uma enorme tendência, por conta dessa questão da dopamina e do auxílio dela para a concentração, a desenvolver vícios, porque a gente consegue, óbvio, ter acesso à dopamina através das questões que nos dão prazer imediato. Então, sempre na clínica, quando aparece alguma pessoa, um jovem, um adulto, que tem alguma questão com álcool, drogas, a gente abre um leque, sabe, de transtornos ou de questões para serem avaliadas, e o TDAH ele sempre está ali como uma possibilidade também.
Vamos então para a nossa terceira questão. Quem faz o diagnóstico de TDAH? O diagnóstico de TDAH pode ser realizado por psicólogos, de preferência neuropsicólogos, que vão aplicar uma bateria de testes e escalas, e também por médicos especialistas, sendo eles psiquiatra, pediatra e neurologistas. Próxima questão. Quais são os tipos de TDAH? Existem 3 tipos de TDAH. O primeiro é o TDAH do tipo desatento. As principais características ou sintomas com quem possui esse TDAH do tipo desatento é a dificuldade de concentração, distração, desorganização, ter sempre tarefas inacabadas, dificuldade de se manter em atividades que não têm muito interesse e ter brancos durante conversas. Também apresentando esse hiperfoco que eu citei em assuntos de extremo interesse. O segundo tipo de TDAH é o TDAH do tipo hiperativo ou impulsivo. Nesse tipo, é muito frequente uma característica de dificuldade de regular as emoções, lidar com as frustrações, impaciência em situações de espera, hiperatividade, inquietação motora, uma tendência a falar o que vem em mente, responder perguntas sem antes nem serem finalizadas, excesso de irritação ou tristeza, tendência a um desespero frente a situações difíceis e, é claro, a hiperatividade ou inquietação frente a situações diversas. O terceiro tipo de TDAH é o TDAH do tipo combinado. Esse trata-se de uma junção desses 2 tipos anteriores, do desatento e do hiperativo. É possível, no entanto, que a criança, adolescente ou adulto, mesmo tendo esse tipo combinado, apresente mais características ou de uma dificuldade de desatenção ou de uma impulsividade. Vamos então para a quinta pergunta. Como funciona o diagnóstico do TDAH? A avaliação base, como a gente sempre cita aqui no canal, é a avaliação clínica ou anamnese, em que o profissional vai ter uma noção da história de vida desse paciente, considerando, é claro, também a infância. Esse é um ponto bem importante. Uma dúvida que eu não recebi aqui, mas que eu sempre percebo na clínica, são pessoas que são adultos e que chegam, olha, eu me identifiquei com TDAH, eu acho que eu tenho isso. Mas é muito importante, um dos critérios diagnósticos é olhar na história de vida. A pessoa precisa apresentar isso desde a primeira infância, não é algo que se manifesta o TDAH na fase adulta ou só na adolescência. Além dessa anamnese, é muito importante para o TDAH a utilização de escalas ou testes. Por isso que é sempre indicado a ida a algum profissional da psicologia, um neuropsicólogo, que é um psicólogo especialista nessa parte mais neurológica. Então, existem escalas, testes específicos e não só um de preferência serem aplicados para tirar todas as dúvidas em relação a esse quadro. Outra ferramenta utilizada por médicos é o mapeamento cerebral, que é muito interessante para auxiliar na avaliação de outras comorbidades, ou seja, outras questões que a pessoa possa ter, e também na avaliação da medicação. Se você está gostando desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e as suas dúvidas aqui nos comentários, viu? Vamos finalizando então com a questão: como que funciona o tratamento para o TDAH? O tratamento do TDAH é bastante amplo. A utilização da medicação é super importante e necessária, que aliás gera uma enorme polêmica. Parece que a gente só considera o uso da Ritalina, como a única medicação, e pelo contrário. Na verdade, a Ritalina ela é indicada mais para casos, por exemplo, em que a pessoa tenha mais desatenção, porque num caso de uma impulsividade ou hiperatividade, ele pode piorar o quadro. Mas é claro que só um médico vai poder avaliar com mais certeza. Inclusive, a Ritalina é um medicamento que muitas pessoas que não têm TDAH querem ter acesso. Existem quase um tráfico de drogas, dentro das faculdades, principalmente, querendo utilizar essa medicação, principalmente em fases de provas. Mas isso é muito sério, porque nem quem sofre com TDAH de outros tipos
Às vezes pode ser necessário essa medicação indicado por, às vezes, superestimular o cérebro em outras questões. E agora imagina se você nem sofre com isso. Talvez você vai ter um auxílio específico naquela situação, naquele dia, mas pode gerar um prejuízo e um dano muito sério para o teu cérebro. Mas outros tipos de tratamento também que têm uma eficácia enorme com comprovação científica e que, junto com a medicação, trazem um auxílio muito grande para o paciente, é o neurofeedback, a neuromodulação e a estimulação magnética. Se você assistiu aqui o vídeo e se identificou com algumas questões do TDAH, quero te fazer o convite para preencher o quiz que está aqui na descrição do vídeo. Vamos ver se você consegue bater com alguns sintomas, com algumas questões. Lembrando que ele não substitui, não é uma escala científica, ele não substitui nenhuma avaliação clínica. Então, o principal é você buscar uma ajuda de um especialista. Você já teve diagnóstico de TDAH ou tem alguém na tua casa que teve um diagnóstico específico? Conta pra gente a sua opinião e a sua experiência aqui nos comentários. E também, se você faz uso da medicação, eu quero saber a tua opinião nos comentários, suas dúvidas, pra gente programar vídeos específicos sobre esses assuntos. Ficou com alguma outra questão também sobre o TDAH? Deixa nos comentários pra gente ir respondendo. Fica o convite, então, novamente, para você curtir aqui esse vídeo, deixar o seu comentário, nem que seja um joinha para ajudar o nosso canal a crescer e também se inscrever aqui no nosso canal, ativando as notificações para não perder os nossos próximos conteúdos. Um beijo e até breve!